O vídeo de hoje eu vou começar com um teste para saber se você quer conhecer mesmo ou não, para saber se você está ligado ou se você está comendo mosca por aí. Você já tem o meu livro de História do Cristianismo? Se a resposta foi sim, é sinal que você está ligado. Se a resposta foi não, é sinal que você pode corrigir esse ato falho hoje mesmo. Aqui embaixo na descrição tem o link para você adquirir esse livro, como também para adquirir os meus cursos que estão aí à sua disposição por preços bem acessíveis. Adquirindo, você investe no seu conhecimento, investe no nosso trabalho e eu tenho certeza que você vai ter um material de qualidade com um valor bem em conta e você ainda pode parcelar em quantas vezes você quiser. No meu livro, eu falo sobre o início da Era da Razão. O início da Era da Razão que coincide com o início da modernidade. Na outra semana em que eu falei sobre o modo trágico em que a reforma na Europa terminou, e você deve assistir esse vídeo caso não tenha visto ainda, eu falava sobre a Guerra dos 30 Anos. Uma guerra que começou em 1618 e terminou em 1648 no Tratado de Paz conhecido como a Paz de Westfália. Foi uma guerra que dizimou quase um quinto da população do norte da Europa. Aconteceu na Dinamarca, na Suécia, naqueles países nórdicos, e foi um período destrutivo. E no final da Guerra dos 30 Anos, um homem, um pensador francês, morava na Suécia, trabalhava junto com a rainha da Suécia e faleceu 2 anos depois da Guerra dos 30 Anos, em 1650. Esse homem era um dos maiores pensadores do mundo ocidental de todos os tempos. Foi alguém que marcou uma geração e até hoje é lembrado por matemáticos, teólogos, filósofos e vários outros pensadores. Alguém muito criterioso com o pensamento científico e que, na verdade, a ciência moderna, de certa forma, começa com ele. Esse homem presenciou os horrores que a intolerância religiosa é capaz de produzir. Na época não se chamava assim, mas era isso que ele estava observando e condenando. A intolerância entre católicos e protestantes, porque para um católico a autoridade final era o Papa. Para um protestante, a autoridade final era a sua interpretação da Escritura. E quando um ensinava uma coisa e o outro ensinava outra coisa, a briga estava garantida, a intolerância se estabelecia, porque se você tem um ponto de autoridade final na sua vida, ele é inegociável, inegociável. E se um outro fala o contrário, a pessoa se sente no direito de classificá-lo como um herege, como um endemoniado, como alguém que vai para o inferno, e até se justifica a violência contra aquela pessoa. Esse homem, que você já sabe o nome, ainda não sabe, mas eu vou lhe dizer, René Descartes, um dos maiores pensadores do mundo ocidental. Ele viveu na Suécia nos últimos anos da sua vida e nos últimos anos da Guerra dos 30 Anos, e percebeu que era um perigo que católicos e protestantes usassem como autoridade final a sua própria leitura da fé. Porque se é uma autoridade final, não tem nada maior do que isso. Não tem nada com uma autoridade superior a isso. E eles não podem abrir mão, até porque é a sua fé. Se abrir mão dessa leitura, estarão abrindo mão da fé. E aí surge a intolerância, quando essa fé é inquestionável, inegociável, indialogável, não sei se essa palavra existe, mas enfim. E o Descartes propõe algo que é comum a católico, a protestante, a não religioso, a religioso de outros segmentos, que possa estar acima da fé como julgamento da realidade, como julgamento da verdade. A fé católica é comum aos católicos. A fé protestante é comum aos protestantes.
Agora, o Descartes tinha uma carta na manga, que era um elemento presente em todo ser humano, independente da sua fé. E esse elemento, uma vez que era independente da fé e presente em todo ser humano, este sim é o que deveria guiar as decisões como uma autoridade inequívoca da humanidade. Esse elemento é a razão, é claro. Penso, logo sou. Penso, logo existo. O que me classifica como ser humano é o que classifica todos os seres humanos enquanto humanos. A razão, o uso da racionalidade, a capacidade de raciocinar, de refletir, de não agir apenas com impulso, de não agir apenas com base nos instintos, mas de raciocinar sobre a decisão que deve ser tomada. E o Descartes diz a frase tão conhecida: não podemos aceitar nada como verdade que não seja comprovado pela razão. A fé é íntima, a fé é pessoal, a fé varia de acordo com a tradição, mas a razão não. A razão é o elemento que nos classifica como seres humanos. O ser humano nem sempre teve fé cristã, nem sempre foi monoteísta, nem sempre foi participante de uma religião institucionalizada, mas o ser humano sempre foi um ser racional. E é isso que o diferencia dos outros seres. E Descartes propõe, olha, um católico, ele pode continuar sendo católico, pode continuar acreditando no Papa, na missa, nos sacramentos. Um protestante pode continuar sendo protestante, não há problema algum, pode continuar acreditando nos doutores da igreja, na escritura, pode continuar acreditando nas doutrinas protestantes, só que aquilo que garante o que é a verdade é a razão. E para eu saber o que é verdade pela razão, tem o chamado método cartesiano, que começa com a dúvida, de que eu devo duvidar, de que eu devo investigar, de que eu devo questionar se de fato aquilo é ou não comprovável, verdadeiro. Depois eu devo analisar passo a passo, sintetizar os elementos comuns com os elementos diferentes, até chegar a um resultado. E quando eu chego a esse resultado, eu devo fazer a revisão para me certificar de que nada foi omitido, de que nada foi esquecido no decorrer desse processo. E se bater, aí sim eu posso entender aquilo como verdade. René Descartes inaugura a era da racionalidade, a era da razão, o racionalismo científico, e a ciência vai se basear nessa investigação, nesses elementos de averiguar o que é afirmado, o que está sendo buscado, para provar, para averiguar se aquilo é razoável ou não, se aquilo é plausível ou deve ser descartado. Tem o racionalismo no continente e na ilha, o racionalismo insular na ilha britânica foi o chamado empirismo, em que os grandes proponentes dessa corrente, destaca-se John Locke, percebem que há, através da experiência com um determinado conhecimento, também é uma fonte de averiguação e de conhecimento sobre aquele objeto, aquele elemento que está sendo analisado. E, posteriormente, século XVII, século XVIII, vai surgir uma nova versão desse pensamento racionalista, que é o iluminismo. Iluminismo que vai dar as bases da teologia liberal, uma teologia investigativa, analítica, que não se baseia apenas na fé e na autoridade da igreja para afirmar as suas verdades. O empirismo, que inclusive influencia John Wesley, o pai do movimento metodista. Um dos pontos do seu quadrilátero era a experiência que ele herdou de John Locke e que depois estará presente no movimento pentecostal, sim, não tenha dúvida disso. E o racionalismo de René Descartes, que também tem as suas influências religiosas, não só na averiguação, mas o próprio Descartes era uma pessoa crédula, não era um ateu como muitos costumam imaginar, como muitos costumam pensar.
era uma pessoa crédula que, inclusive, pagava promessas, que, inclusive, acreditava em muitos elementos da espiritualidade, só que para ele a fonte de se afirmar o que é verdade ou não é a razão, porque essa está presente em todos os seres humanos, e se esses seres humanos aplicarem o método correto, todos, independente da religiosidade, chegarão ao mesmo objetivo e à mesma resposta. Esse é um momento da virada da idade medieval para a idade moderna. Alguns acreditam nisso, outros caracterizam a virada como a queda do Império Oriental em 1450 e poucos, 1453, para ser mais exato, no século XV. O fato é que o racionalismo de Descartes inaugura a era da ciência moderna no mundo ocidental. E isso muda bastante coisa, isso mexe com muitas coisas, inclusive com a própria teologia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, viu, de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal, e também fica o meu convite para você fazer parte da nossa pós em Novo Testamento. Clique em Seja Membro e escolhe o plano Café Master. Um abraço e até o próximo Café com Teologia.